Bem, é um prazer imenso estar aqui, né? Agora, desta vez, para comentar a prova, né? Língua Portuguesa, né? ALEP, né? Olhando a prova, né, de uma forma geral, né, foi uma prova fácil, né? Uma prova bem mais fácil do que tivemos para analista, né? Aí tivemos dois textos, felizmente, né? Um texto aí de Manuel Bandeira, né? Um escritor da terra, que, na verdade, a Assembleia deveria ter abordado, né? A banca FCC deveria ter abordado já lá, né? Na semana passada, com a prova de analista, mas o importante é que veio, né? As questões tranquilas, questões de gramáticas bem simples, né? Interpretação de texto que não requer do aluno, não exigiu do aluno, né? Um conhecimento profundo, né? Qualquer aluno tivesse uma boa leitura, né? Uma razoável compreensão, eu não diria nem mais para lá, eu diria que uma razoável, né? Um razoável conhecimento faria essa prova tranquilamente. A interpretação de texto eu diria que mais voltada para a intelecção do que para a própria interpretação. Claro, uma ou duas questões puramente de interpretação, o resto de intelecção e o resto de questões realmente semânticas. Como eu sempre havia falado, em sala de aula, né, nos aulões, que nem sempre é preciso voltar ao texto para entender, na verdade, as questões que a banca, na verdade, exige para que você faça, certo? Então, vamos aí observar um texto bem moderno, né? Um texto referencial, informativo, né? Falando sobre as questões climáticas, quais são as causas, as consequências, o que deve se fazer, né? Então, vou ler o texto, né, com vocês, rapidamente, e depois partir para as perguntas, né? Vamos lá. Quando Nelson Mandela criou o grupo, né, The Elders, os anciãos, para promover a paz e os direitos humanos em todo o mundo, ele nos desafiou a ser ousados e dar voz àqueles que não a têm. Nenhuma questão exige essas qualidades mais do que nossa incapacidade coletiva de lidar com os problemas das mudanças climáticas. Estas são o maior desafio da nossa era. Elas ameaçam o bem-estar de centenas de milhões de pessoas, agora e de muitos bilhões no futuro. Elas destroem o direito humano à alimentação, à água, saúde e abrigo. Causas pelas quais temos lutado toda a nossa vida. Ninguém nem nenhum país escapará do seu impacto, mas são aqueles sem voz, porque já são marginalizados ou ainda não nasceram, que se encontram em maior risco. Temos um dever moral urgente de falar em seu nome, ou seja, nada de ficar calado, nada de ficar, na verdade, inerte às adversidades, aos problemas. É preciso que haja, é preciso que as pessoas se unam, né, e que possam lutar pelos seus ideais. Né? Nada de ficar parado. Dado o peso notório das evidências, pode ser difícil entender por que continuamos avançando lentamente na ação coordenada necessária para reduzir as emissões dos gases de efeito estufa. O último relatório de especialistas do painel intergovernamental de mudanças climáticas afirma claramente que o aquecimento do sistema climático é inequívoco e o comportamento humano é muito provavelmente sua causa dominante. Temos visto nos últimos meses o aumento de eventos de clima extremo, sobre os quais os especialistas chamam a atenção. Os custos já são avultados e por esse motivo o Banco Mundial, o FMI e a Agência Energética Intercontinental se juntaram à comunidade científica para alertar sobre os riscos que estamos correndo. Já não são somente os ambientalistas que fazem soar os alarmes. E, todos os anos, a nossa incapacidade em agir nos deixa mais próximos de um ponto sem volta, no qual os cientistas receiam que as mudanças climáticas possam se tornar irreversíveis. Muitos dos anciãos já foram responsáveis por governos. Não cometemos o erro de pensar que tratar das mudanças climáticas é uma questão fácil. Mas sabemos que existem momentos em que, independentemente das dificuldades do panorama imediato, os líderes precisam mostrar coragem e ousadia. Como eu falei, é questão de agir, não só olhar, analisar e agir. Este é um dos momentos. Chegamos a uma encruzilhada. Em uma direção, um legado terrível pode ser passado para os nossos netos e bisnetos.
Se não lutarmos, né, o problema de hoje, obviamente, será o problema de amanhã. De outro lado, está a oportunidade de dar os primeiros passos em direção a um mundo mais justo e sustentável. Não queremos que as gerações futuras digam que falhamos. Ou seja, minha gente, um texto nada de poesia, nada de metáfora, um texto totalmente informativo, né? Um texto em que ele traz palavras comuns, né, do nosso dia a dia, uma linguagem clara, objetiva, né? Não há, na verdade, um texto, mistérios nesse texto, né? É um texto do nosso dia a dia, né? Nós já ouvimos falar nisso muitas e muitas vezes. Agora, o importante é ouvir, ver e partir e tentar mudar, né? Mudar essa cara, né? Porque ficar na inércia, né, é, na verdade, aceitar os problemas que estão ocorrendo. E também esses problemas, com certeza, virão de forma bem mais pesada lá na frente, né? Esses problemas virão, sem dúvida alguma, de forma mais assustadora, né, para as gerações futuras. Então é preciso que hajamos para que não sejamos condenados pelos nossos, né, netos, bisnetos, né, e etc. Correto? Então vamos aqui diretamente às perguntas, né, e observando o seguinte: é correto afirmar que o texto se apresenta como, né? Vamos ver a letra A aqui. Se apresenta como crítica à atuação improdutiva de órgãos responsáveis pelo controle da emissão de poluentes em todo o planeta, apesar da experiência já demonstrada por alguns líderes, especialmente os mais idosos. Ora, ele não está falando especialmente os mais idosos. E a ideia realmente que o texto quer, né, o correto afirmar do texto, não é justamente isso. Isso seria como segundo plano. Isso aí está no texto, mas não diz claramente, especialmente os mais idosos. Ele não fala, ele fala que os idosos, na verdade, fizeram isso. Já tentaram, os governos líderes, né, os idosos, né, mas aí não especialmente os idosos. Então a letra A, totalmente fora. Letra B. Aconselhamento aos governantes de todo o mundo, especialmente aqueles mais idosos e experientes. Não é exatamente isso aí que o texto diz. Para que consigam realmente controlar as emissões de gases poluentes que causam o efeito estufa. Totalmente fora, né, do texto. Isso aí é errar por extrapolação, certo? Fugir. Letra C. Apelo a líderes mundiais no sentido de não só se preocuparem com as mudanças climáticas, é óbvio, do planeta, mas também passarem a agir para que haja realmente um controle eficaz do aquecimento global. Então é justamente isso, né? É chamar, na verdade, apelar a líderes mundiais, né, para que eles não só se preocupem com as mudanças, mas também eles ajam, né, para que realmente o controle eficaz do aquecimento global, né, para que, na verdade, passem, né, realmente isso. Então, não resta dúvida que a letra C, né, a prova que eu estou com ela, é a prova, na verdade, vou dizer aqui a você qual é a prova. É a prova do caderno 5, prova tipo 5, né? Tipo 5, certo? Porque as questões são diferentes. Então, a resposta aqui é a letra C, né, desse contexto. Vamos ver agora a letra D. Letra D diz: constatação da necessária redução das atividades produtivas em todo o mundo. Não é isso, por existirem dados concretos a respeito da ineficácia de medidas tomadas até o momento contra as causas do aquecimento global. Totalmente fora do texto. E a letra E diz: convite à expansão das medidas anteriores tomadas para proteger populações inteiras em todo o mundo, que lhes permite o acesso irrestrito a direitos essenciais, como água potável, casa, saúde e alimentação. Não é exatamente isso que o texto diz. Então, a letra C é claramente a resposta, certo? Vamos agora para a nossa segunda questão. Ainda voltada ao texto. A segunda questão diz: o autor baseia sua exposição, né, em dados de especialistas. Claro, em seus dados não, porque ele não é um conhecedor disso aí, ele não faz parte desse mundo, apenas escreve, relata, né? Então ele baseia-se sua exposição em dados de especialistas referentes a eventos climáticos extremos, criticando a falta de medidas rápidas e eficazes
para o controle do efeito estufa. Sim, ele na verdade critica, né, que a medida, na verdade, que falta medidas rápidas e eficazes. As medidas estão muito lentas, certo? E não há uma eficácia naquilo que eles fazem. Então é preciso, na verdade, mais rapidez, porque senão o problema pode aumentar, né, a cada momento. Então, mais rapidez e eficaz, né? Tem que ser uma coisa que faça com clareza, né, e saiba por que está fazendo, né? Não pode-se fazer também de forma rápida e errada. Tem que ser pensado. Os dois devem caminhar ao mesmo tempo. A eficácia e, na verdade, a rapidez. Portanto, não resta dúvida que, até o exato momento, a letra A ela é coerente. Letra B. Defende a participação de líderes apontados pelos especialistas e pelos órgãos de proteção ambiental em decisões governamentais de controle do efeito estufa. Não é essa defesa da participação de líderes. Ele exige isso aí. Ele quer que isso aí aconteça. Então, a letra B estaria fora. C. Censura as falhas de órgãos responsáveis pela manutenção do equilíbrio ambiental, bastante comprometido, a partir de evidências apontadas por especialistas na área. Não exatamente isso. D. Se vale de sua experiência pessoal como responsável pelo atendimento à população vítima de catástrofes provocadas pelas mudanças climáticas no mundo todo. Não é, na verdade, a experiência pessoal. Ele está narrando um fato. E a letra E, desenvolve seu raciocínio com o apoio de governantes mais velhos, cuja experiência na resolução de problemas derivados das mudanças climáticas deve ser valorizada. Não é exatamente isso. Então, na verdade, a letra A, claramente aí, eu diria que é mais uma questão de olhar o texto e ver realmente o que o autor diz. Não é uma questão de suposição, né, de interpretação. Eu diria que é uma questão mais de compreensão mesmo, certo? Que ele se baseia na exposição de dados de especialistas, né? Os especialistas falam isso referentes a eventos climáticos extremos, né, criticando a falta de medidas rápidas e eficazes para o controle do efeito estufa, né? Se tiver a rapidez, né, se for feito sem dúvida alguma, né, feita com clareza, as coisas poderão dar certo. Então, o autor, na verdade, aborda isso aí. Então, segunda questão, né, o tipo de prova que estou é, sem dúvida, a letra A. A de amor. Vamos agora para a nossa terceira questão. Ele diz, a frase do texto, cujo verbo poderia ter sido empregado também corretamente no plural é... Olha, minha gente, aqui é uma questão agora de gramática, né? Aqui é uma questão agora de concordância verbal, né? E nós sabemos que para que haja harmonia, né, entre o sujeito e o verbo, é preciso olhar se o verbo estar no singular, obviamente vai se harmonizar com o sujeito no singular. Se o sujeito está no plural, obviamente o verbo deverá ficar no plural. Agora, é claro que há, né, elementos na língua portuguesa que admitem duas formas, né? Se eu disser para você, a maioria das pessoas chegou ou chegaram, certo? Se eu disser um grupo de pessoas participou, participaram, certo? Se eu disser uma das pessoas, Maria foi uma das que participou, participaram, a expressão um dos que, uma das que, né? A expressão nem, né? Um e outro, nenhum nem outro, leva o verbo para o singular ou o plural, indiferentemente, né? Sempre que o sujeito vier ligado por nem, né, ou por tampouco, o sujeito aí, sendo utilizado com esses dois elementos, você pode deixar o verbo no singular ou no plural, indiferentemente. Então, vamos observar aí a nossa primeira questão. Aliás, terceira questão, letra A. Aí vem, a frase do texto cujo verbo poderia ter sido empregado também corretamente no plural é, letra A. Um legado terrível pode ser passado para nossos netos e bisnetos. O que é que pode ser passado para nossos netos e bisnetos? Um legado terrível. Então, um legado terrível é, sem dúvida, o sujeito. Se ele está no singular, obviamente o verbo deverá ficar no singular. Aí o plural é impossível. A letra A é só singular, certo? Letra B. Tratar das mudanças climáticas é uma questão fácil. O que é uma questão fácil? Tratar das mudanças climáticas. Aí você tem um sujeito em forma de oração, é um sujeito oracional. Tratar das mudanças climáticas é uma questão fácil. O que é uma questão fácil?
tratar das mudanças climáticas. Então, tem que ser singular também, o verbo aí, o verbo ser, né? A letra C. Nenhuma questão exige essas qualidades. Nenhuma questão exige essas qualidades. Quem é que não exige essas qualidades? Nenhuma questão. Aí o sujeito, nenhuma questão, né? Concordando aí com nenhuma, deve ficar o verbo no singular, indubitavelmente. Vamos ver agora a letra D. Ninguém, nem nenhum país escapará do seu impacto. Observe que tem aí o nem, tá vendo? Então, tanto posso dizer ninguém, nem nenhum país escapará, ou eu posso dizer ninguém, nem nenhum país escaparão. Aí eu tenho um sujeito composto ligado pelo conectivo nem, né? E o mais coerente, obviamente, é colocar o verbo no plural. Ninguém, nem nenhum país escaparão do seu impacto. Então, a letra D é a resposta aí, indubitavelmente. Correto? Vamos ver a letra E. O último relatório dos especialistas do painel intergovernamental de mudança climática afirma claramente. Quem é que afirma claramente isso aí? O último relatório dos especialistas. Veja, não são especialistas que, na verdade, afirmam. É o último relatório deles que afirma. Então, só pode ser singular, afirma. Então, a resposta é letra D de dado na terceira questão. Indubitavelmente, letra D de dado, certo? Então, vamos ver aí. Lembrando que o texto, viu, está adaptado. Quer dizer que algumas palavras aí podem ocorrer no texto de forma errada, concordância errada, né? Mas que ele está falando de texto adaptado, ou seja, pode ter algum erro de regência de crase justamente para confundir o aluno, né? Não é eu voltar ao texto, não, o texto está assim, então o verbo tem que ficar assim porque o texto está assim. Não é bem assim, né? O que acontece na terceira questão, por exemplo, o normal é colocar o verbo no plural. Ninguém, nenhum país, nem ninguém, nem nenhum país escaparão. Agora, alguns gramados admitem também a forma singular, né? Quando vem principalmente com esse nem. Ninguém, nem nenhum país. Mas aí, escaparão é a forma perfeita, é o plural que aí deve ocorrer. Vamos agora para a nossa, então, letra D, terceira questão, né? Só voltando aqui, observar aqui a primeira questão que nós fizemos. Qual foi a primeira questão? A primeira questão foi letra C, segunda questão letra A, não estou marcando aqui, né? E terceira questão agora, nós temos a letra D de dado. Vamos agora para a nossa quarta questão. A nossa quarta questão vem, dado o peso notório das evidências, aí vejam, o segmento sublinhado acima, que introduz o terceiro parágrafo, né, aí eu vou ter que voltar para ver, estabelece uma relação de, né, e pode ser substituído sem alteração do sentido original por. Além de ele dar a classificação da oração, ele dá a conjunção que preenche o espaço. É importante lembrar, meus abalizados alunos, que aqui ele está trabalhando com orações, certo? Semânticas e orações. A questão semântica, o sentido e, obviamente, a oração em si. E aqui, mais uma vez, ele está trabalhando com orações reduzidas. E o que é uma oração reduzida, professor Manuel? É aquela que não traz conjunção. A oração reduzida, né, ela vem reduzida ou de gerúndio, ou de infinitivo, ou de particípio. Se eu chegar para você e falar... terminada a lição, todos partiram. Ó, terminada, você tem aí um verbo no particípio. Então, terminada a lição, ele partiu. Significa dizer que ele partiu quando terminou a lição. É uma oração reduzida que nós vimos lá nos aulões, né? Vimos aí nas aulas comuns, né? As orações reduzidas, né? No videoaula também nós vimos isso, né? A videoaula. E aí é importante lembrar que nem sempre a conjunção vem. Se eu chegar para você e disser, estudando muito, vírgula, você conseguirá passar. Você conseguirá passar desde que você estude. Veja que a ideia aí é de condição. Então, desde que você estude, é uma condição, certo? Agora, claro, eu vou ter que voltar ao texto para ter uma clareza maior, né? Se a reduzida ela é causal, se ela é concessiva. Se eu chegar para você e disser, mesmo oprimidos, vírgula, foram à escola. Foram à escola mesmo estando oprimidos, né? Ainda que estivessem oprimidos. Aí eu tenho uma concessiva, né?
né? Quando eu digo mesmo que, é uma concessão, né? Vi alunos que brincavam, vi alunos os quais brincavam, vi alunos brincando, né? Brincando aí é reduzida de gerúndio, certo? Se eu disser é importante fazer a prova, é importante que você faça. Então, fazer está reduzida de quê? De infinitivo, né? É importante fazer. É uma oração subordinada substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo, né? Fazer, cantar, pular e por aí se vai. Então, voltando aqui à tela, né? Então, tem dado o peso notório das evidências. Eu vou voltar lá para o terceiro período para entender. Dado aí, veja, é o particípio do verbo dar, né? Agora eu vou ter que voltar, é claro, para o texto para ver o terceiro parágrafo. Então, voltar lá ao terceiro parágrafo do texto para entender melhor, né, com a sequência. Terceiro parágrafo, está aqui. 1, 2, dado, né, dado o peso notório das evidências, logo no início do terceiro parágrafo, dado o peso notório das evidências, pode ser difícil entender porque continuamos avançando. A pergunta é, por que é que pode ser difícil? Devido ao peso notório das evidências, né? Como esse peso é notório, então a ideia é claramente uma ideia de causa. Então é causa e consequência. Por que é que fica difícil entender? Porque o peso notório das evidências, devido ao peso notório das evidências. Como esse peso notório das evidências, devido a ele, por quê? Então não resta dúvida que aí é reduzida, né, de particípio dado e com semântica, obviamente, de causa. É uma causa, indubitavelmente. Então, descendo lá, a nossa quarta questão. Passando aqui, pronto. Aí temos. O segmento sublinhado acima, que introduz o parágrafo, estabelece a relação de causa. Então, a relação de causa em razão do peso, né? Em razão do peso, fica difícil, pode ser difícil existir tal, tal, tal. Então, é uma relação aí de causa e que pode ser substituído por em razão do peso. Então, a quarta questão é letra A, indubitavelmente. Aí não tem o que discutir. Vamos agora para a nossa quinta questão. Conclui-se corretamente do texto que é. Conclui-se corretamente do texto que é. Então, quando se fala em conclui-se, é uma ideia mais agora de interpretação, certo? É uma ideia de interpretação. Então, conclui-se do texto que? Vamos aqui ler pelo que nós já lemos já do texto, que eu não vou ter que voltar mais ao texto, só se for necessário. Vamos aqui observar o que ele quer. Fundamental a ação de especialistas junto a órgãos governamentais. Fundamental a ação de especialistas junto a órgãos governamentais. Direcionada à tomada de medidas eficazes, né, por alguns países, especialmente os mais desenvolvidos, né, de controle de emissões de poluentes para garantir o equilíbrio ambiental. Não se fala de especialmente os mais desenvolvidos, tem que lutar. Não todos, né? Tem que ter consciência, independente de ser o mais ou menos desenvolvido. Todos devem ter consciência desse perigo, né? Dessas consequências, né, que vêm ocorrendo, certo? Então, a letra A está totalmente fora. B. É imprescindível a destinação de recursos financeiros para garantir as condições necessárias à qualidade de vida das populações, especialmente no momento em que elas estão expostas à ocorrência de eventos climáticos extremos. Não exatamente isso, não se conclui do texto isso, né? A destinação de recursos financeiros para garantir as condições necessárias. Não exatamente recursos financeiros. Tem que alertar a todos em todos os parâmetros, né? Não só aqui, né? Só essa destinação. Não, isso aí seria pela metade, certo? Agora, observar-se a letra C. Necessária uma ação coletiva. Aí sim, lá em cima ele fala que é necessário se unir, né? Necessária uma ação coletiva no sentido de controlar as causas do aquecimento global, responsável pela ocorrência de eventos climáticos extremos, né, que tanto comprometem a qualidade da vida humana, como resultam em prejuízos financeiros. Então, na verdade, é essa ação coletiva que, na verdade, vai resolver, tem que haver essa união, né, para que juntos, né, nós possamos lutar e aí vencer, né, essa batalha. Então, não resta dúvida que a letra C é aqui, na verdade,
conclui, na verdade, esse texto. Letra D. É evidente a ocorrência cada vez maior de eventos climáticos extremos, ainda que haja preocupação de governantes, principalmente os mais experientes. Não é exatamente isso, no sentido de controlar os prejuízos decorrentes da atividade humana no planeta. Totalmente fora, né, do que o texto quer. E a letra E. É importante, o importante é que as populações passem a exigir de seus governantes maior atenção aos relatórios de especialistas e de órgãos de finanças sobre a ocorrência de fenômenos climáticos que põem em risco a sobrevivência humana. Também não tem nada a ver, né, com olhar esses relatórios de especialistas, não. A relação é somente juntar, né, se unir e lutar para resolver os problemas que estão aí tão patentes. Então, a quinta questão, a resposta é a letra C. Só lembrando, a quarta questão, letra A, quinta questão, letra C. C de casa, certo? C de casa. Vamos agora para a nossa sexta questão. Ora, questão aqui semântica, né? Não queremos que as gerações futuras digam que falhamos, né? Digam que falhamos. Não queremos que as gerações futuras digam que falhamos. Olha, minha gente, se não queremos, né, que as gerações futuras digam que falhamos, então é preciso lutarmos. Né? É preciso que haja a luta. Né? É preciso a união e a luta para que futuramente eles digam, realmente lutaram, né, e tentaram resolver o problema. Se não conseguiram, mas tentaram. Então não queremos falhar. Então, voltando aqui ao texto, está claro a ideia de que não queremos que as gerações futuras digam que falhamos. No finalzinho do texto diz isso. Identifica-se uma decorrência da afirmativa acima em... Letra A. Não cometemos o erro de pensar que tratar das mudanças climáticas é uma questão fácil. Não, não é isso, né, que vai fazer com que as gerações digam que falhamos. B. Temos um dever moral de falar em seu nome. Aí não resta dúvida. Temos o dever moral de falar em seu nome para que futuramente, em vez de ficarem totalmente tristes, né, com a nossa inércia, eles ficarão felizes pela nossa ação. Não calar diante das consequências, diante das ações totalmente discrepantes em nosso planeta. Né? Então, letra B, claramente perfeito. Letra C, os custos já são avultados. Não tem nada a ver, né, falar disso por falar de falhas. E D, muitos dos anciãos já foram responsáveis por governos. Isso não faz com que as gerações digam que falhamos, de jeito algum. E já não somente os ambientalistas já fazem soar os alarmes. Também não tem nada a ver. Então, a coerente aqui, e aí não resta dúvida, é: temos o dever moral de falar em seu nome, para que as gerações, na verdade, não fiquem tristes, né? Não sofram e não digam que falhamos com eles. Lutamos, estamos aí tentando lutar, né, para organizarmos e para vencer esta batalha árdua que está aí tão patente. Então, vamos agora para a nossa sétima questão. Ninguém, nem nenhum país escapará do seu impacto. Temos um dever moral, né, urgente de falar em seu nome. Ele diz: os pronomes sublinhados nas frases acima, ambas no segundo parágrafo, referem-se respectivamente a, então, seu impacto e seu nome. Seu impacto e seu nome. Então, vou voltar aqui ao texto, vou ter que voltar ao texto para entender no segundo parágrafo. Então, vamos voltar lá para o texto. Pronto. Segundo parágrafo está aqui. Né? Vou aqui sublinhar onde está. E aqui onde eu anotei aqui. Pronto, segundo parágrafo vem seu impacto, né? Vou ler aqui onde está o segundo parágrafo, que vem assim. Vou ler tudo. Estas são o maior desafio da nossa era. Elas ameaçam o bem-estar de centenas de milhões de pessoas, agora e de muitos bilhões no futuro. Elas destroem o direito humano à alimentação, à água, saúde e abrigo. Causas pelas quais temos lutado toda a nossa vida. Ninguém, nem nenhum país escapará do seu impacto. Ó, seu impacto. O impacto de quem?
Obviamente, do impacto de quem? Aí, voltando aqui à pergunta, do impacto das mudanças climáticas, né? Do impacto das mudanças climáticas. Então, não resta dúvida. Do seu impacto, do impacto das mudanças climáticas, já fica claro. Mas são aqueles sem voz, porque já são marginalizados, ou ainda não nasceram, que se encontram em maior risco, certo? Temos um dever moral urgente de falar em seu nome. Em nome de quem? Daquelas pessoas sem voz. Então, em nome daquelas pessoas sem voz. Então, já sei que são, né? Estou falando das mudanças climáticas e aqueles sem voz. Então, voltando aqui à pergunta, a 7ª pergunta. Então, a pergunta é: os pronomes sublinhados nas frases acima, ambas no segundo parágrafo, referem respectivamente a, não resta dúvida, a letra D de dado, as mudanças climáticas e aqueles sem voz. Essa justamente é a resposta da 7ª questão. O resto está totalmente fora, né, da realidade em relação aos pronomes anafóricos aí que retomam, não resta dúvida, as mudanças climáticas, né, o impacto delas, e em seu nome, em nome de quem? Daqueles sem voz. Aí está uma questão muito simples, né, qualquer pessoa faria essa questão, certo? Vamos agora para a resposta, letra D de dado. Vamos agora para a nossa 8ª questão. Elas destroem, a 8ª questão vem assim: elas destroem o direito humano à alimentação, água, saúde e abrigo. Ó, elas destroem. Destrói o quê? O direito humano. O verbo destruir aqui, né, o verbo destruir está como verbo transitivo direto. Então, se ele é um verbo transitivo direto, o que vem depois é o objeto direto. Isso aí não resta dúvida. Então, vamos ver a letra A. Primeiro diz assim: o verbo que exige o mesmo tipo de complemento do sublinhado acima está em o mesmo tipo de complemento. Letra A. E o comportamento humano é muito provavelmente sua causa dominante. Esse verbo é um verbo de ligação. Então, não tem nada a ver com o verbo acima. O verbo acima ele é transitivo direto, né? A pergunta o quê? Ele não traz preposição, mas tem complemento. O verbo de ligação aqui na letra A, ele tem predicativo, é diferente. B, chegamos a uma encruzilhada, inclusive trabalhamos durante a semana com esse verbo, né? Chegamos a uma conclusão, chegamos a um lugar, chegamos a uma encruzilhada. A uma encruzilhada é um local, né? É uma adjunta adverbial de lugar. E o verbo chegar aí é um verbo intransitivo, certo? É um verbo intransitivo que apresenta uma circunstância de lugar, a uma encruzilhada. Então, letra B cai fora. Letra C, estas são o maior desafio da nossa era. Também são, aí é um verbo de ligação, né? E o que vem depois é o predicativo, né, do sujeito. Então, letra C cai fora. Letra D, mais do que nossa incapacidade coletiva de lidar com o quê? Quem lida, lida com alguma coisa. Então, lidar com os problemas. Esse verbo lidar é transitivo indireto. E o que eu tenho aí é um objeto indireto. Verbo transitivo indireto. E esse com os problemas é o objeto indireto. Então, cai fora a letra D. Ficaremos aí com a letra E, né? Que, a meu ver, é a resposta. Temos visto, nos últimos meses, o aumento de eventos de um clima extremo. Se você temos visto, a pergunta que você faz é o quê? Temos visto isso. Nós vimos o quê? Nós vimos o aumento. Então, o aumento aí é o objeto direto de temos visto, né? Aí da locução visto, temos visto, né? Que é o verbo auxiliar mais o verbo no particípio. Temos visto, temos comprado, né? Temos analisado o quê? Verbo transitivo direto, que é igual lá ao verbo destruir quanto à sua predicação. Então, a 8ª questão, a resposta é a letra E de elefante, né? É a resposta da nossa 8ª questão, E de elefante. Vamos agora para a nossa próxima questão. Nona questão. O período redigido com lógica, clareza e correção é... Olha, minha gente, com lógica, clareza e correção, é importante lembrar que você aqui vai olhar tudo, né? Olhar a parte gramatical, olhar a clareza, olhar a lógica, né? Às vezes eu posso ter uma lógica, mas a gramática está com falhas, né? Há uma correção. Eu posso, na verdade, estar com a correção perfeita e não haver lógica, e vice-versa.
né? Ou posso estar tanto com a correção, com a lógica e com a gramática, né? Que é a correção totalmente, os três incorretos, né? Incoerentes com o contexto. Então tem que analisar tudo. E toda prova FCC sempre vem, né? O que é que está redigido de forma clara, né? Lógica e com a correção. Justamente essa questão 9 trabalha com isso aí. Então vamos observar aqui, voltando à tela. Vou pegar aqui a prova. Então vamos ver a letra A. As mudanças climáticas, né, onde nos países mais ricos, não tem sentido, esse onde nos países não cabe, né? Se onde dá ideia de lugar, né, e esse nos países mais ricos, né, estão a maior responsabilidade. Então, a maior responsabilidade está, né, nos países mais ricos. Esse onde aí não cabe. Então, um erro puro aí de gramática, né, de correção. Aí dando seguimento, com a emissão de dióxido de carbono que afeta inclusive as nações mais pobres, né? Ficou faltando aqui as mudanças climáticas, aí depois ficou faltando a oração principal, o verbo da oração principal, né? As mudanças climáticas o quê? Ficaram soltas, né? Sendo necessário caminhar para um mundo mais sustentável, cujos esforços no controle dos eventos extremos precisam ser ampliados. Totalmente sem nexo, né? Vamos ver a letra B. Todos sabem, né, o que precisa ser feito para evitar as catástrofes das mudanças climáticas, prejudicando regiões de todo o planeta, comprometendo sua economia, restando também impossível recuperar, também não tem lógica, restando também impossível recuperar, restando também recuperar, como é que eu vou dizer? Restando também impossível recuperar inteiramente as áreas em alguns países, principalmente daqueles mais pobres. Não tem nada, totalmente troncho, certo? Vamos ver a letra C. Para evitarem as mudanças climáticas, os aumentos devem ser limitados. Os aumentos da temperatura devem ser limitados. Então, já começou aí com o erro de gramática, né? A correção aí. Em países desenvolvidos, com o afastamento de combustíveis fósseis e passar a preferir as energias renováveis, mais econômicas, segundo o qual se reduz as emissões. Não, se reduzem as emissões sejam reduzidas. Mais um erro de gramática. Então, letra C cai fora. Vamos ver agora a letra D. O aumento da ocorrência de eventos climáticos extremos em todo o planeta, sobre o que os especialistas emitem alertas. Também aí ficou solto. O aumento que seria o início da oração, ficou faltando o verbo da oração principal. Então ficou partido, né? Emitem alertas, não tem sentido. Emitem alertas sobre isso. Então, o aumento da ocorrência de eventos climáticos extremos em todo o planeta, né? Sobre o que os especialistas emitem alertas, né? Resultado evidente das atividades humanas que precisam, então, o aumento da ocorrência, resultado evidente das atividades humanas que precisa, né, voltar aos índices pré-industriais, né, que precisam voltar, né, aos índices pré-industriais, com avultados prejuízos para todos os países, os ricos, inclusive os em desenvolvimento. Também sem nexo, né? Não tem clareza aí. E resta aí a letra E. E a letra E diz: as soluções para os problemas decorrentes das mudanças climáticas não resultam apenas de observações realizadas em centros de pesquisas, mas também de inovações surgidas nas regiões mais afetadas, que já estão mostrando o caminho para um mundo sem emissões de dióxido de carbono. Então, a letra E é a perfeita. Então, a nona questão, a resposta é a letra E de elefante aí, indubitavelmente. Vamos agora para a nossa 10ª questão. Aí vem um texto, aí justamente texto falando sobre Vitalino, né? Aí o homem do barro, né, que deu vida aos bonecos. Mas Vitalino não trabalhava somente com, né, o aspecto, voltando aqui à tela, Vitalino não trabalhava somente com boneco só por trabalhar,
né? Havia uma forma, né? Uma força maior, né? E ali ele abordava todos os problemas sociais, né? Representado ali através dos bonecos de barro, certo? Que aí tomou uma dimensão, né? E aí hoje é estudado no mundo todo. Manuel Bandeira, né? Escritor pernambucano, como eu já havia falado, olha, deveria se colocar um escritor aqui de Pernambuco. Então falei até no plantão, né? Da aula, aliás, da prova de analista. Falei que tenham cuidado, Manuel Bandeira, tal, né? Gilberto Freire, um ou outro poderá cair, se não os dois poderão cair, né? Fiquem atentos. E aqui veio realmente, né, uma poesia em prosa de Manuel Bandeira. Então, vamos primeiro ler esse trecho, né, aqui, que ele diz o seguinte, começando. Considero o texto abaixo para responder as questões de número 10 a 14. Aí, Vitalino. A mãe de Vitalino era louceira, e foi vendo moldar os tourinhos de cachaço, crivado de furos para neles se espetarem os palitos de dentes. Que Vitalino sentiu aos 6 anos vontade de plasmar, né, de moldar aqueles outros bichos, como os via no terreiro da casa. Aí vai explicar, galos, né, esse travessão aqui está explicando, galos, cachorros, calangos. Depois feras, aí vai dividindo, onças, jacarés. Depois gente. Também a arte de Vitalino veio se complicando. Já não se limita ele aos simples bichinhos de plástica, tão ingenuamente pura. Atira-se a composições de grupos, com meio metro de comprimento e uns 20 centímetros de altura. Cenas da Terra, aí vai citar de novo. Então, o travessão que está lá em cima citando, enumerando, os 2 pontos abaixo também enumera. Lembrando que tanto o travessão quanto os 2 pontos, eles podem ser utilizados nas enumerações, né? Eu posso dizer, ela comprou tudo, travessão, livros, cadernos, lápis. Ela comprou tudo, 2 pontos, livros, cadernos e lápis. Aí depois vem. Aí já não se limitam ele ao simples bichinho de plástico, tal, onde parei aqui, Deus, aí vem. Cenas da terra, casamentos, confissões na igreja, o soldado pegando o ladrão de galinhas ou bêbado, a moenda, a casa de farinha, etc. Aliás, nesse delicioso ainda, que humilde gênero de escultura, Vitalino não está sozinho, não. Outras cidadezinhas do interior de Pernambuco, né, em todo o Nordeste, creio eu, ó, quando ele colocou aqui esse parênteses aqui, começou a abrir o parênteses, colocou em todo o Nordeste, creio eu, aí já é a voz do quê? Do autor, né, de Manuel Bandeira, não a voz de Vitalino, agora colocou a voz dele. Em todo o Nordeste, creio eu, não sou entendido no assunto. Que assunto? O assunto primordial aí, que é, na verdade, os bonecos de barro, né, as esculturas, né. Não sou entendido no assunto. Esta crônica devia ter sido encomendada à mestra Cecília Meirelles, né? Ela que deve entender disso. Tem o seu Vitalino. Por exemplo, Sirinhaém tem o seu Severino. Naturalmente, quando se trata de saber quem entre os dois é o tal, quer dizer, o melhor, né, os colanceadores se dividem. E, naturalmente, também os irmãos Condé torcem para o Vitalino, que é de Caruaru. Já tive muitas dessas figurinhas em minha casa. Não sei se algum era de Vitalino ou de Severino. Sei que eram realmente obras de arte. Especialmente certo papagaiozinho, naquela atitude jururu de quem? Quem papagaio está bolando para acertar uma digna no anedotário da espécie. Anedotário da espécie. Acabei dando o meu papagaio. Sempre acabo dando os meus calungas de barro. Não há coisa que dê com mais prazer. Não há coisa que se dê com mais prazer. Mesmo porque, quando não se dá, elas se quebram. Ora, é interessante. Quando ele diz numa coisa que se dê com mais prazer, né, por 2 motivos, né? Se ele der, ele está agradando, né? Está dando um presente a alguém, está agradando, e ao mesmo tempo, né, dizendo, olha, se eu não der, vai se quebrar mesmo, então, se vai se quebrar mesmo, eu vou dar, porque é um presente, e alguém vai ficar feliz, e eu vou ficar feliz por estar entregando esse presente, né? Eu não sou egoísta, e mesmo que fosse, eu ainda iria dar, até porque se eu ficar com ele, ele vai quebrar mesmo, amanhã ou depois ele quebra, é frágil, certo? E vai sair da minha mão de qualquer jeito, então que se dê em forma de presente. Então é um prazer dar esse presente. Não há prazer melhor nisso aí, né? É dar sem perder nada, como se diz o outro. Então, voltando aqui.
Mesmo que quando não se dá, eles se quebram. Então, fica coisa por coisa, né? Se quebram com a maior facilidade. E isso, na minha idade, é de uma melancolia que me põe doente. Não quero mais saber de coisas efêmeras, ou seja, passageiras. Deus me livre de ganhar afeição a passarinho. Eles morrem à toa. Flor mesmo dei para só gostar de ver onde nasceu. A rosa na roseira, etc. Uma flor que murcha no vaso está acima de minhas forças. Minha gente, Manuel Bandeira era o escritor do cotidiano, né? Da tristeza, da angústia e da morte, né? Pensando que ia morrer, aí passa o tempo, ele vou morrer, certo? E aí a questão da tuberculose, a saída para um outro país para tentar se cuidar, né? Ontem eu vi um bicho na imundice do pátio, comendo tudo que via pela frente, né? E quando via, não escolhia, né? Quando via, comia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem, né? Vi uma estrela tão alta, vi uma estrela tão fria, vi uma estrela luzindo a minha vida vazia, também aí o dia a dia, né? E aí Manuel Bandeira tinha constantemente a presença da morte, né? Quando a indesejada a gente chegar, a melancolia, a tristeza, a angústia, e aí a morte sempre presente, né? Tosse, hemoptise, suor noturno, a vida inteira que poderia ter sido e que não foi, né? E aí por diante, você tem Manuel Bandeira como escritor do cotidiano, mas acima de tudo, da infância, da tristeza, da angústia, da dor e da morte, né? A solidão, né? Até porque não teve mulheres, não teve filhos, né? Aí pensando sempre que a morte a qualquer momento poderia chegar, e aí chegou aos 80 e poucos anos, né? Então, voltando aqui ao texto. Então vamos aí à nossa 11ª pergunta. Aliás, décima questão, né? A 10ª questão. Vamos ver aqui. 11ª não, 10ª. Da 10ª à 14ª, né? Da 10ª à 14ª, toda voltada ao texto. Então vamos aí à 10ª questão. A afirmativa correta, de acordo com o texto, é... De acordo com o texto. Então, a questão de intelecção. Letra A. Segundo o autor, por serem principalmente reproduções artísticas de animais feitas em barro, as figuras conservam suas características com resistência à passagem do tempo? Não, porque elas se quebram com facilidade. Então, a letra A não diz isso. B. Em todo o texto, o autor questiona o valor artístico das figuras moldadas em barro. Não é questionar o valor artístico existe. Ele valoriza. Agora, pena que ela realmente é frágil. Ele não quer saber de figuras efêmeras, né? Com base em sua pouca durabilidade. Não é porque ela dura pouco, né, que se quebra, que esse valor artístico é questionado, de jeito algum. Ainda que considere a habilidade dos artesãos nordestinos. Cai fora a letra B de bola. Letra C. O reconhecimento do valor artístico das figuras moldadas em barro esbarra na constatação da extrema simplicidade e da ingenuidade que identifica o artesanato nordestino. De jeito algum. Apesar deles trabalharem com questões fáceis, como o coveiro, o médico, o feirante, etc., mas na verdade era de um conhecimento profundo, né? Eles tinham habilidade em fazer isso. Então não era uma coisa ingênua, né? Portanto, letra C cai fora, né? Vamos agora à letra D. No último parágrafo, o autor se mostra desiludido perante as circunstâncias da vida, usando como elemento de comparação a fragilidade das figurinhas esculpidas em barro, né? Que elas se quebram, se acabam, e ele não quer ser uma figura de passarinho, porque vai quebrar e ele vai morrer logo. Fala da flor. Então realmente da tristeza. Quem conhece o escritor Manuel Bandeira, como eu havia dito, dê uma olhada em Manuel Bandeira para ter uma visão mais ou menos, né, de quem é Manuel Bandeira, para não ir perdido para a prova. Então não resta dúvida que aí a letra D fala sim dessa desilusão, né, perante as circunstâncias da vida, e ele usa como elemento de comparação a fragilidade das figurinhas esculpidas em barro, que também são frágeis, são efêmeras e se quebram com facilidade. Então a letra D, indubitavelmente, é a resposta da 10ª questão. E a letra E, a concorrência que se estabelece entre artesãos envolvendo as cidades de onde eles vêm, prejudica uma adequada avaliação do valor artístico de cada uma das obras criadas por eles. Muito pelo contrário, cada um tem seu ponto de vista formado, cada um é um excelente artesão, independentemente de morar ali, aqui ou acolá. São artesãos e são, na verdade, verdadeiros artistas, né? E criam e recriam, independentemente de onde estão, de onde são.
Portanto, a letra E está totalmente fora. 10ª questão, D de dado, né? Vamos agora para a nossa 11ª questão. Ora, a mãe de Vitalino, né, era louceira. A mãe de Vitalino era louceira. Olha, minha gente, era aqui é um verbo que está, é o verbo ser, está conjugado no pretérito imperfeito do indicativo. Comentei muito isso nos aulões, né? Principalmente não nos aulões, nas aulas, né? Nas aulas durante a semana. O curso que nós fizemos de questões foi bastante abordado aí o pretérito imperfeito, né? Do indicativo, que é uma ação que acontece no passado, mas que pode ocorrer no presente. É aquela ação totalmente incompleta, né? Agora, eu disse sempre, quando o verbo terminar em AR, corto o AR e coloco o quê? Ava, cantar, cantava, pular, pulava. E quando o verbo termina em ER e IR, eu corto o ER e o IR e coloco o IA. Vender, vendia, né? Existir, existia, haver, havia, possuir, possuía, certo? Mas falei também de 4 verbos, né, que fogem a essa terminação, né? O pretérito imperfeito do verbo ser é eu era. Tu eras, ele era, né? E assim por diante. Do verbo ter, aí coloca o NH, eu tinha, tu tinhas, ele tinha, né? Do verbo vi, eu vinha, tu vinhas, ele vinha. E do verbo pôr, eu punha, tu punhas, ele punha. Nós punhamos. Então, depunhamos, né? Os derivados também seguem essa linha. Compunhamos, né? Obtinha, detinha, retinha, provinha, convinha e por aí se vai, certo? Aí, voltando aqui à tela, aí eu tenho, a mãe de Vitalino era louceira. Era é o pretérito imperfeito do indicativo. Então ele pergunta, o verbo fraccionado nos mesmos tempo e modo em que se encontra o sublinhado acima está em? Letra A. Aí vamos ver a letra A. Como os via no terreiro da casa. Via vem do verbo ver. Quando eu corto o ER e coloco o IA, fica como? Eu via. Então, via é pretérito imperfeito do verbo ver. Manuel, se fosse o verbo vi seria vinha, mas aí é do verbo vi, não é do verbo ver. Como os via no terreiro da casa. Então, a resposta é a letra A e não resta dúvida, certo? Vamos ver a letra B. Que se dê com mais prazer. Que se dê, ó, que eu dê, que ele dê. Aí é o presente subjuntivo, né? O presente indicativo é eu dou, tu dás, ele dá, né? E o presente subjuntivo é que eu dê, que tu dês, que ele dê. Então aí dê é o presente subjuntivo. Letra C. Onde nasceu? Eu nasci, tu nasceste, ele nasceu. Nasceu é passado perfeito, então cai fora. Letra D. Que me põe doente. Eu ponho, tu pões, ele põe, né? E como é o passado, Manuel? Eu pus, tu puseste, ele pôs. Então, ele põe é o presente do indicativo do verbo pôr. E a letra E, Vitalino não está sozinho, né? Eu estou, tu estás, ele está. É o presente do indicativo. Então, indubitavelmente, a resposta é letra A de amor, né? Se encontra no mesmo tempo e modo. Qual é o tempo? Pretérito imperfeito. E o modo? Um modo indicativo. Letra A de amor para a 11ª questão. Vamos ver aqui a 12ª questão. Vejam. Considere o que se afirma em relação ao emprego de sinais de pontuação no texto. Está correto o que consta em. Está correto o que consta em. Vamos ver aqui. Letra A. Na frase, também a arte de Vitalino veio se complicando. No segundo parágrafo, estaria correta a colocação de uma vírgula em seguida ao nome do artesão? Depois de Vitalino colocar uma vírgula? Não, porque quando eu coloco uma vírgula depois de Vitalino, eu não posso colocar a vírgula entre o sujeito e o verbo, entre o sujeito e o predicado. Eu não posso usar vírgula. Entre o sujeito e o predicado, não. Então, essa vírgula aí estaria errado. Então, letra A cai fora, certo? Totalmente fora a letra A. Letra B. Os dois segmentos isolados pelos travessões no primeiro parágrafo apresenta função semelhante à do que vem introduzido por 2 pontos no segundo parágrafo, tranquilamente. A resposta é essa daí. Nós já vimos isso aí. Ó. Primeiro parágrafo e segundo parágrafo. Vou voltar um pouquinho. Para você ter uma noção. Primeiro parágrafo e segundo parágrafo.
Voltar aqui ao texto, primeiro parágrafo, segundo parágrafo. Passei demais aqui. Primeiro parágrafo está aqui, ó. Via no terreiro da casa. Aí galos, cachorros, calangos. Depois fera. O que é fera? Onça, jacarés. Então ele está enumerando, né? E o segundo parágrafo, que ele vem aqui, ó. Ali, aí a arte mitalina veio se complicando. Já não, tal, aí vai passando, aí vem aqui, ó. Cenas da terra, 2 pontos. Casamentos, né? Casamentos, confissões na igreja. Então ele tem, na verdade, pelo mesmo motivo, né? Ele está enumerando. Então não resta dúvida que a letra B da 12ª questão, né, é a coerente. Então passando aí, pronto. Mais um pouquinho. Pronto. Letra B é justamente a 12ª questão, a resposta. Então letra B de bola. Vamos ver a letra C. A presença de 2 pontos antes dos segmentos, eles morrem à toa. No último parágrafo, indica uma condição que vai justificar o pessimismo do autor em relação à figura de barro. Condição não, é apenas uma explicação, nada de condição. Então cai fora a letra C. D. Os segmentos introduzidos pelos 2 pontos, no segundo e no quinto parágrafos, apresentam idêntica função, ou seja, a de enumeração. Vamos voltar um pouquinho para o quinto, os 2 pontos do quinto. Vamos ver os 2 pontos no quinto. Pronto. Deus me livre, está aqui, na segunda linha. Deus me livre de ganhar afeição a passarinho. 2 pontos. Eles morrem à toa. Então é apenas uma explicação. O outro é uma enumeração. Então não é a mesma coisa. Então voltando lá. Então não é a mesma coisa. E a letra E. O uso das reticências no final do primeiro parágrafo coloca em dúvida o acerto de Vitalino. Ao substituir os modelos de alguns bichos por representações de pessoas feitas em barro, coloca em dúvida não. É apenas dizendo que existe algo mais além disso aí. Então a reticência aí não indica dúvida de jeito algum. Portanto, a 12ª questão, a resposta aí é a letra B de bola. B de bola. Vamos agora para a nossa 13ª questão. Não há coisa que se dê com mais prazer. Ora, nós já vimos há pouco que se dá com mais prazer, por quê? Porque se eu fico com elas, elas quebram, de qualquer jeito eu vou perder. E já foi reforçada a ideia de que eu dando esse presente para o outro ficará feliz, né, com a minha, né, com o meu presente, e eu, na verdade, ficarei feliz porque sei que estou dando algo que se ficar vai se quebrar. Então não há mais algo prazeroso em dar isso, em dar algo que eu sei que eu vou perder depois, né, também. Então voltando aqui ao texto, aí vem. Não há coisa que se dê com mais prazer. A afirmativa acima se justifica com o que se lê em. Ora, está claro aqui. Se lê na... Observe a letra B de bola. Letra B de bola, o que é que diz? Além de serem realmente obras de arte, estou dando porque é uma obra de arte, as figuras de barro se quebram com a maior facilidade. Então, na verdade, eu junto o útil ao agradável. Se quebram, eu vou perder. Então, antes que eu perca, eu presenteio. E é verdadeira obra de arte. Então, letra B de bola, né, é a resposta. As outras estão, na verdade, aí, mas não tem nada a ver com a expressão dita acima, certo? Vamos agora para a nossa 14ª questão. Ora, em todo o Nordeste, creio eu, não sou entendido no assunto. Esta crônica devia ter sido encomendada à mestra Cecília Meirelles. Ele trouxe aí os travessões. Não significa dizer que o que ele falou fugiu completamente do texto. Significa dizer que ele continua reforçando o texto, obviamente, só que entra com o pensamento dele. Ele quebrou, né? Ele veio falando, depois colocou a primeira pessoa, o eu, aí, né, ele se referindo a ele, eu creio eu, né? Então aí esses parênteses é para mostrar que houve, na verdade, não resta dúvida, o quê? É um comentário dele, um comentário pessoal, voltado ao assunto do texto, né? E o assunto principal do texto, que é, na verdade, o artesanato de Vitalino, né? E de seu Severino. Então, o segmento acima, isolado por parênteses, no terceiro parágrafo, pode ser entendido como constatação geral de que o artesanato nordestino é pouco reconhecido, de jeito algum, né? Ele pode até não conhecer, mas que ele seja pouco reconhecido, não tem nada a ver. B. Interferência
interferência, né, o resto daqui, interferência de um interlocutor distante do assunto que se desenvolve. Distante não, ele está dentro do assunto, então cai fora. C. Comentário pessoal voltado para o assunto principal do texto. É pessoal porque ele usa o eu, está claro aí, é pessoal. E voltado ao assunto principal do texto, que é justamente o que? Falando sobre artesanato. Então, letra C é, sem dúvida, a resposta da 14ª questão. E aí, vamos para a nossa... Vamos ver aí a letra D primeiro. Determinação do assunto principal abordado no texto. Não, é a posição dele. D, letra E. Definição do tipo de texto mais adequado ao assunto tratado. Não tem nada a ver. Então, colocou entre parênteses para fugir um pouco e aí jogar o seu eu, né, dentro de um contexto e sem quebrar a essência. E aí voltado para o assunto importante. É óbvio. E aí, a 15ª questão. E última, né? 15ª e última. Vitalino começou aos 6 anos a modelar suas figurinhas de barro. Então ele está querendo um A craseado aí, né? Olha, a crase, na verdade, ela é usada, né, quando o verbo exige, né, quando o nome exige, certo? Ou ainda para evitar a ambiguidade, né, o duplo sentido, né? Também nas questões semânticas, né, são utilizadas, né? Já falei isso em sala várias vezes, que o acento indicador de crase, que é o acento grave, ele não altera a fonética. O som é o mesmo, a pronúncia é a mesma, é o sentido, né, o que é que, na verdade, a presença dele indica, certo? Então, voltando aqui. Ora, ele diz, o segmento que completa a lacuna da frase acima, corretamente introduzido pelo A, aí, craseado, com o sinal indicativo de crase, é, letra A exemplo daquelas que sua mãe fazia. Ó, exemplo é uma palavra masculina. Só se usa crase diante do masculino quando indica moda, maneira e forma. Nós vimos isso em sala. Então, cai fora, letra A. B. A partir dos modelos. Ora, a partir, não resta dúvida que é um verbo. Antes de verbo, não usa crase. Foi falado isso em sala. Que dava verdadeiros contornos artísticos. Ora, todo mundo poderia pensar, eita, Manuel, é essa. Mas veja só. Antes de que, do pronome relativo que, eu não posso usar crase. O A que vem aí é meramente uma preposição. Ah, Manuel, mas você já falou em sala de aula que antes do que se poderia usar a crase? Falei, contanto que esse A que viesse antes fosse uma preposição anexada ao pronome demonstrativo. Como assim? Esta camisa é idêntica à que você comprou. É como se eu dissesse, esta camisa é idêntica àquela que você comprou. Então, se eu digo é idêntica àquela, aí esse A aí é idêntica à que você comprou, aí vai ser craseado, que aí é a mistura da preposição mais o pronome demonstrativo aquela. E quando eu junto, eu uso a crase. Mas nesse caso que está aqui, não. Esse A que vem aqui é meramente uma preposição, então a crase só ocorre com preposição e artigo. Então, cai fora aqui a letra C. Vamos ver a letra D. Seu estilo característico de artesão nordestino. Estilo é uma palavra masculina, né? Se fosse uma palavra feminina, né, o seu aí, pronome possessivo, seria facultativo, né? Eu entreguei isso à sua amiga, com crase ou sem crase. Mas aí seu estilo é masculino, então não usa. Então o que me resta é somente a letra E. Imitação é uma palavra feminina, é a única que aceita. Então, Vitalino começou aos 6 anos a modelar suas figurinhas de barro. Né? A imitação é como se fosse assim, ao imitar alguém, a imitação de alguém, né? Ao gosto de alguém. Então, a imitação é justamente a que deve receber o acento grave. Então, está perfeitamente correta a letra E de elefante na 15ª questão. Correto? Bem, minha gente, um grandioso abraço a todos, foi um prazer imenso aí comentar rapidamente, laconicamente a prova, né, porque o tempo é curto realmente, só para você ter uma noção, né, do porquê, né, do gabarito A, gabarito B, gabarito C. Mas aí estão as questões comentadas, claro, né, se eu pudesse eu comentaria os textos com mais ênfase, né, você viram que foi uma explanação, né, lacônica, né, rápida, até pelo tempo que nós temos, que é muito curto, certo? Né? Temos um espaço pequeno para analisar a prova e um espaço pequeno para comentar. Mas aqui quem está com a prova em mão, né, deve saber do que eu estou falando. Mesmo não sendo a mesma prova, mas sabe
qual questão estou falando, correto? Então aí fiquem com Deus, um grandioso abraço, né? Espero aí que vocês tenham, que consigam aí os seus objetivos, mas se não conseguiram, né? Ou se não conseguirem, não desistirem. Lutem, porque a luta faz parte realmente da conquista, certo? Fique com Deus e até a próxima, né? Um abraço.